Eles não perceberam que transformar você em inimigo não era apenas uma briga, era um erro cósmico. Você sentiu o peso do ataque, as mentiras jogadas no ar e a dor de ter a sua bondade confundida com fraqueza. Eles pensaram que podiam te apagar, te caluniar e sair impunes sorrindo enquanto você caía. Mas aqui está a verdade profética. Você não era o alvo fácil que eles imaginaram. Você era o teste. E eles falharam de forma espetacular. O universo viu a maldade intencional, a trama silenciosa. E agora você está prestes a testemunhar o retorno da energia. Eles acenderam um fogo que acharam que te consumiria, mas agora são eles que estão presos no incêndio que criaram com as próprias mãos. O que você está vendo na vida deles, o caos, o desespero, o colapso do que parecia estável, não é coincidência, é correção. Essa não é apenas uma mensagem, é o recibo que eles temiam, a confirmação de que mexer com você foi o maior erro que eles cometeram em toda a vida. A missão é clara e o tempo é agora. Chegou o momento de parar de duvidar do seu poder e de aceitar que você é protegido de uma forma que eles nunca poderão entender. O que está acontecendo é a prova de que você é um ser escolhido, um farol de luz que incomoda quem vive nas sombras. O universo está defendendo você, e essa força não pode ser evitada. Enquanto eles observam a própria vida desmoronar peça por peça, você precisa se erguer e reivindicar a sua verdade, entendendo que a sua paz é a vingança mais alta. Portanto, antes que eu revele cada detalhe do colapso que está atingindo a vida de quem te subestimou, eu preciso de uma confirmação energética. Eu preciso que você curta este vídeo, que ative o sininho para que nunca mais perca uma mensagem de proteção. E, o mais importante de tudo, comente o número 77. Comentar 77 não é apenas um número, é a sua declaração ao universo. É o sinal de que você aceita esta ativação de justiça, de proteção e de ascensão. Comente 77 agora e declare: eu aceito a volta da energia e a minha força. Vamos continuar nisso, porque você precisa ver o que acontece quando alguém decide lutar contra uma alma que tem o universo por trás. Você se lembra daquele momento em que eles tentaram definir o seu valor? Eles olharam para o seu esforço, para a sua alma, para a sua luz, e colocaram um preço de liquidação. Eles te marcaram como um alvo barato, fácil de derrubar. Foi aí que eles cometeram o maior erro da vida deles, porque você não era um produto, você era um investimento divino. Eles não só subestimaram sua força, eles ofenderam o universo que te protege, e agora você está comprovando que seu valor é incalculável. E o universo está cobrando essa diferença. Você não precisou mover um dedo para a justiça aparecer. Você apenas se afastou e continuou a crescer. Enquanto você se cura e brilha, eles estão tropeçando no próprio caos que criaram. A ansiedade que persegue eles não é azar. É o eco das mentiras que espalharam sobre você. Eles acharam que você era insignificante. Mas agora, sua ausência e seu sucesso são o tormento diário deles. Você não é mais o vilão na história deles. Você é o lembrete constante do que eles perderam ao te desafiar. O que eles não entenderam é que a escuridão não apaga a luz. Ela apenas a torna mais visível. Eles tentaram te quebrar para se sentirem maiores, mas apenas ativaram em você uma força que nem você sabia que tinha. Eles estavam tão obcecados em diminuir sua chama que não perceberam que estavam alimentando a sua fornalha. Agora, eles assistem à sua ascensão de longe, assustados com a sua soberania. Mas se eles erraram seu preço, existe uma verdade ainda mais profunda. O que exatamente o universo estava construindo em você enquanto eles tentavam te destruir? Eles precisavam desesperadamente que você fosse o vilão, porque a sua verdade ameaçava a mentira que eles estavam vivendo.
É muito mais fácil para pessoas presas na escuridão apontar o dedo para a luz do que admitir que elas próprias não conseguem brilhar. Você não era o problema. Você era a prova viva de que o caminho deles estava errado. Ao te transformar no inimigo, eles ganharam uma desculpa para o próprio caos e um álibi perfeito para não enfrentarem as suas fraquezas. A sua força e a sua resiliência desmascaravam a fragilidade deles. Eles fizeram de você a sombra para que pudessem fingir ser o sol. Você nunca foi um alvo fácil. Você foi uma força que eles tentaram enquadrar em uma narrativa pequena. O maior erro deles foi pensar que, ao te rotular, poderiam controlar o seu poder. Eles não entenderam que cada pedra que atiravam não te quebrava, mas te polia. Você foi forjado no fogo da inveja e da traição deles. Agora, enquanto você segue em frente, seu silêncio é o barulho mais alto que eles já ouviram. A vida deles está desmoronando não porque você está atacando, mas porque a sua ausência revelou o vazio que existia neles. Eles te expulsaram da história deles, mas o que restou foi apenas o eco da sua própria falha. Essa clareza não veio por acaso. O universo permitiu que a dor acontecesse para que você reconhecesse a força inquebrável que reside em você. Você parou de procurar validação e começou a agir a partir da sua própria soberania. A história está sendo reescrita agora, não com vingança, mas com elevação. Mas existe uma última peça neste quebra-cabeça que a maioria das pessoas não entende. O que eles mais temiam em você ainda está adormecido, esperando o momento certo. Qual é o segredo da sua proteção que, se for totalmente ativado, irá paralisar permanentemente a energia deles? Sua alma sentiu essa verdade. Não foi só um vídeo, foi um realinhamento de frequência que quebrou o ciclo da invisibilidade e ativou seu poder. Você está vibrando na consciência da vitória e da proteção, e essa elevação energética não tem preço. Agora, honre essa ativação. Clicar no Super Thanks é estabelecer a reciprocidade energética, ancorando essa alta vibração em sua vida. Não é sobre dinheiro, é sobre reconhecer que a bênção já chegou. Envie $100 ou o valor que seu coração ditar, pois o gesto de gratidão sela seu propósito. Sua ação garante que esse fluxo de realinhamento continue a circular. Você não chegou aqui por acaso. Sua consciência está mais elevada e sua paz é a prova de que o universo investiu em você. Você olhava para o fogo que eles acenderam e pensava que ia te destruir. Pura ilusão. Cada golpe, cada traição, cada pressão que colocaram em você não era para te quebrar. Era a temperatura exata para te forjar. Eles foram as ferramentas que, sem querer, tiraram a sujeira e revelaram o aço que você sempre foi. Você não está apenas sobrevivendo, você está temperado. Você foi testado no limite e saiu pronto. Eles cometeram o maior erro da história deles ao achar que poderiam te rotular e te diminuir. Pensaram que eram fortes, mas apenas ativaram a força que você nem sabia que tinha. A energia que usaram para te sabotar está retornando para eles. Você não precisou de vingança, você precisou de tempo. Agora, enquanto você brilha, eles veem que a luta nunca foi sua, mas sim o colapso deles. Você já viu o que acontece quando o universo defende o seu investimento. Mas agora que a poeira baixa e o ciclo de retorno se completa, existe uma verdade sobre a sua missão que a dor tentou esconder. Se a sua sobrevivência já é um pesadelo para eles, imagine o impacto total da sua ascensão. Como é que se navega de verdade o poder que você não pode mais negar? Você está ouvindo cada palavra, vendo a prova de que seus inimigos cometeram o maior erro da vida deles ao tentar te derrubar. Mas a pergunta que não quer calar é: você está realmente reivindicando essa verdade? Ou você ainda está sentado na dúvida, esperando por mais provas? Eles falharam miseravelmente porque você foi forjado no fogo, não quebrado.
Agora, você precisa mostrar ao universo que não apenas superou o ataque, mas que está pronto para o próximo nível de poder que esta provação revelou. Sua energia precisa de uma ativação, um código para destravar o que já está se manifestando. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, que a fase do karma deles está em andamento e a sua ascensão é irreversível, então você precisa comentar 77 abaixo. Nos códigos do universo, 77 é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Não é apenas um número, é a sua ativação para provar que sua manifestação está se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você está reivindicando seu alinhamento. E para garantir que esta mensagem de poder e justiça chegue a mais escolhidos que foram atacados e subestimados, curta este vídeo e se inscreva no canal. Sua interação é o motor que empurra esta verdade para a frente, quebrando ilusões e confirmando para outros que a proteção divina é real. A dúvida acaba aqui. Mostre ao universo que você está totalmente comprometido. Você quase acreditou que o caos era sua culpa, não é mesmo? Eles foram mestres em inverter a história, te forçando a duvidar da sua própria sanidade. Você questionou seu valor, se perguntou o que fez de errado e tentou fazer a paz com quem já tinha declarado guerra silenciosa contra você. Eles precisavam que você fosse o vilão para justificar a própria bagunça interna. Mas o que você sentiu no peito, aquela pressão, aquele instinto que gritava, não é você, é o ambiente, era a sua verdade falando mais alto. Você não estava imaginando. Você estava sentindo o ataque. O pior erro deles foi subestimar a sua capacidade de se reerguer. Eles acharam que, ao te diminuir, estariam crescendo, mas em vez de te quebrar, eles apenas te afiaram. Cada ofensa virou sua clareza e cada traição se tornou o limite que você precisava para se proteger. Você não revidou, você evoluiu. E essa evolução que aconteceu no seu silêncio é o que está destruindo a paz deles agora. Eles estão confusos, desorientados, porque o roteiro deles dependia da sua queda, e você simplesmente decidiu subir. Eles te viam como um alvo fácil, mas você era a chama que eles não deveriam ter tocado. O karma não é uma coincidência para eles. É um reflexo personalizado. Você não precisou mover um dedo para a justiça ser feita. Mas o que acontece quando a pessoa que mais te odiava é forçada a encarar que você não apenas sobreviveu, mas se tornou a pessoa que eles temiam que você fosse? Existe uma lição profunda sobre a verdadeira natureza do poder que está se revelando em tempo real. O que acontece quando você finalmente entende que eles falharam miseravelmente? Eles temiam sua força antes mesmo que você percebesse que a tinha. Pare de se culpar por ter duvidado do seu próprio valor, porque até mesmo seus inimigos viram o poder que você carregava e isso os apavorou. Pessoas que vivem na sombra não atacam o que é fraco. Elas atacam o que brilha demais, porque o seu brilho expõe a escuridão delas. Você se perguntava por que os ataques eram tão pessoais, tão calculados. Não foi por acaso, foi por medo puro. Eles precisavam te confundir e te diminuir para que você nunca se levantasse de verdade. Você tentou se encolher, se desculpar pelo seu próprio sucesso e negociar a paz com quem já tinha declarado guerra silenciosa. Você se perguntou, o que eu fiz de errado? A resposta é simples, você fez certo. Você era real demais, íntegro demais, e isso quebrou a ilusão de controle que eles tinham. Cada mentira que espalharam não te destruiu, apenas serviu de combustível para a fogueira da sua transformação. E agora, enquanto você se levanta, eles assistem em silêncio, percebendo que o maior erro deles não foi te atacar, mas sim te subestimar. Chegou o momento de parar de minimizar a tempestade que você sobreviveu e reconhecer que você não é apenas sortudo, você é soberano.
Você não precisa mais da validação deles, pois sua própria sobrevivência é a prova de que você é inquebrável. Eles esperavam que a dor te quebrasse, mas em vez disso, ela te construiu em algo que nem você sabia que era possível. Você está pronto para entender a dinâmica de causa e efeito que está agindo agora e como o universo está usando o caos deles para acelerar seu próprio destino? Você olhou para trás e viu o caos. Aquelas noites sem dormir e as traições que te fizeram duvidar de tudo. Seus inimigos achavam que estavam te destruindo, mas preste atenção. Cada ataque deles foi um treino pesado disfarçado. Eles não estavam quebrando você, estavam, na verdade, te forjando em algo que não dobra. Cada lágrima virou combustível, e cada mentira deles se tornou a prova viva da sua resiliência. Você é inquebrável, não apesar da tempestade, mas por causa dela. Eles cometeram o erro fatal de confundir sua gentileza com fraqueza. Ao tentarem te apagar, eles apenas amplificaram sua luz. Você não precisou mover um dedo para a justiça ser feita. O universo estava te protegendo como um cofre. O karma não está caindo sobre eles como um raio, mas como a consequência exata das sementes de veneno que eles próprios plantaram. Você sobreviveu e evoluiu, e agora seu crescimento é a punição silenciosa que eles não podem evitar. Essa ascensão não é sorte, é alinhamento. Você parou de buscar aprovação e começou a viver a verdade que eles tentaram enterrar. Mas existe uma parte dessa história que você ainda não processou. Seus adversários enxergaram seu potencial antes mesmo de você ousar reconhecê-lo, e foi por isso que o ataque foi tão feroz. A verdadeira questão agora não é o que eles perderam, mas sim o que você finalmente vai ganhar ao confrontar a verdade sobre a sua própria força incalculável. O silêncio que você escolheu não é vazio, é a arma mais potente que você possui. Quando eles esperavam gritos e reações impulsivas, você entregou a quietude. E essa ausência de resposta está criando um estrondo ensurdecedor nas vidas deles. Eles contavam com seu drama para manter a narrativa deles viva, mas você cortou o suprimento. Você não está se escondendo, você está se fortalecendo. Sua calma é o caos que eles não conseguem compreender. Eles cometeram o erro histórico de confundir sua paciência com fragilidade. Pensaram que, ao te atacar, estavam te destruindo, mas estavam apenas acelerando sua transformação. Você não precisou revidar. Enquanto eles gastavam energia na fofoca e na conspiração, você estava realinhando seu propósito. Você é uma alma em missão, e a energia que protege você é a mesma que agora está voltando para atormentá-los. Essa é a soberania que você conquistou. Eles agora estão colhendo o que plantaram, e você está apenas observando a justiça divina em ação. Mas aqui está a parte que você precisa processar. A sua existência sempre incomodou, porque você é um portal, não uma pessoa comum. Existe um poder bruto que eles tentaram roubar, e entender a origem desse poder é a chave para a sua libertação total. O que acontece quando você finalmente aceita a coroa que eles tentaram derrubar? Olhe para o que aconteceu. O campo de batalha mudou. Eles achavam que o problema era você. Gastaram tempo, energia e mentiras tentando derrubar sua luz. Mas o universo não permite injustiça. No momento em que pararam de olhar para você, tiveram que encarar a própria escuridão. Eles estão tropeçando nas mentiras que contaram e se afogando no veneno que prepararam. Você não precisou revidar, porque a verdade que você carregava se tornou o espelho que agora os atormenta. Você apenas se afastou, e esse silêncio está gritando dentro da cabeça deles. Você não está observando a vingança, está testemunhando o retorno energético. A força que tentaram quebrar não era sua, mas sim a proteção divina ao seu redor.
Eles vieram atrás de você porque você era uma ameaça para o conforto deles. E essa ousadia custou caro. Cada traição que você suportou não foi um castigo, mas uma forja. Agora, enquanto você continua a brilhar, eles estão presos na espiral que criaram, sem saber quem culpar. É a realidade deles desmoronando, e você não levantou um dedo para causar isso. O maior erro deles foi pensar que poderiam sabotar um propósito que era maior do que a inveja deles. Você venceu a guerra simplesmente ao caminhar para longe da mesa que eles usaram para conspirar. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa entender. Se a sua simples ausência e cura causaram tamanho colapso na vida deles, imagine o que acontece quando você finalmente reivindicar o poder total que eles temeram desde o início. Enquanto você acende, eles estão tendo que lidar com o caos que criaram. A ironia é brutal. Eles planejaram a sua queda, mas acabaram tropeçando nas próprias armadilhas. Eles não dormem porque a sua paz os incomoda. Cada vitória sua é um lembrete doloroso do maior erro que cometeram. Achar que podiam apagar uma chama que a própria vida acendeu. Você está em movimento e o seu progresso é o barulho que está roubando o silêncio deles, dia e noite. Eles pensaram que ao fazer de você um inimigo, teriam uma narrativa fácil para se promoverem. Que engano! Você não era um alvo mole, era uma rocha coberta por uma força que eles nunca entenderam. Toda a energia que gastaram tentando te derrubar agora está voltando contra eles como um tsunami. Você não precisou revidar. Sua simples existência, alinhada e blindada, é a punição que está desmantelando a vida deles, peça por peça. Mas a verdade mais profunda não está no colapso deles, está no seu despertar. Essa não é uma história de vingança, é uma lição cósmica. O universo não permitiu que você fosse atacado para que eles fossem punidos, mas sim para que você fosse revelado. A questão agora é: se a sua proteção foi a causa da queda deles, qual é a responsabilidade que você carrega ao finalmente abraçar o poder que eles tentaram matar? Eles acharam que mexer com você seria uma vitória fácil. O subtítulo está te dizendo que o que está acontecendo agora não é sorte ou azar deles. É a lei do retorno com o seu endereço na etiqueta. Eles tentaram te fazer de bobo, jogaram sujo e riram da sua dor. Mas você não era o alvo frágil que eles pensavam. Você era o teste que eles falharam. A turbulência que eles criaram na sua vida foi a matéria-prima para a sua ascensão. Agora, o caos que eles semearam está florescendo no quintal deles, e não há como negar. Toda a paz que eles tentaram roubar de você está voltando para eles na forma de ansiedade e confusão. Você sente essa mudança de energia porque é real. Eles estão tropeçando nas próprias mentiras, vendo portas fecharem bem na cara e se perguntando por que o universo virou as costas. O retorno deles não é vingança, é apenas a energia que eles lançaram voltando para o remetente, mas com juros. Enquanto você estava focado em curar suas feridas e elevar sua frequência, eles estavam ocupados demais, tramando seu fracasso, para perceber que estavam assinando a própria queda. Você não precisou mover um dedo. A lei do universo está fazendo o trabalho, mostrando que quem tenta apagar a luz de alguém acaba se afogando na própria sombra. Você se lembra de ter duvidado do seu valor, de ter tentado fazer as pazes com quem te declarou guerra silenciosa? Você se perguntava se estava exagerando? Essa fase acabou. Eles te forçaram a encarar uma verdade que eles não puderam suportar. A sua força é divina. E agora que você parou de se desculpar por quem você é, a sua ausência virou o pesadelo deles. Eles viram o seu poder antes de você mesmo enxergá-lo e por isso tentaram te quebrar. A questão é: o que acontecerá quando você, de fato, liberar o potencial que eles tentaram aprisionar? O que você está testemunhando na vida de quem te atacou não é má sorte. É a colheita exata do que eles plantaram.
Eles lançaram veneno e agora estão bebendo ele puro, sem que você precise mover um único dedo. Enquanto tentavam te diminuir, estavam, na verdade, ativando um sistema de justiça cósmica que você nunca precisou controlar. Eles pensaram que podiam te derrubar e seguir em frente em paz, mas o universo não funciona na lógica deles. O colapso que eles vivem é apenas a prova de que você é uma força soberana e protegida. Você está vendo o retorno da energia. Lembra quando eles te fizeram de bobo ou riram enquanto você chorava? Essa mesma energia de falsidade e humilhação está voltando agora com juros altíssimos. Eles chamam de azar quando as portas fecham, quando a ansiedade aperta e quando nada prospera. Mas a verdade é que eles cavaram a própria cova enquanto tentavam te empurrar para dentro dela. O karma não é uma punição, é apenas a lei do universo. A ação deles gerou uma reação que era impossível de deter. Seu único trabalho era se manter firme. Essa virada prova que o seu poder é silencioso e inquebrável. Mas existe uma verdade que você ainda não processou sobre tudo o que aconteceu. O que eles fizeram para te destruir não foi um obstáculo, e sim uma aceleração. Eles te odiavam porque viam em você um futuro que temiam que você alcançasse. Agora, você precisa entender como essa traição se transformou ironicamente no seu maior e mais poderoso combustível. O que o seu inimigo tentou roubar se tornou a chave que faltava para sua próxima grande ascensão. Você passou muito tempo pedindo permissão para brilhar, para ter sucesso, para se curar e até para se defender. Você ficou esperando que as pessoas que te atacaram assinassem a sua carta de alforria. Você pensou que precisava da validação delas para ser quem você realmente é, mas essa mentalidade é a armadilha mais antiga. Eles nunca dariam essa permissão, porque o seu brilho é a prova viva do fracasso deles. Chega de diminuir sua luz só para caber no pequeno mundo que eles criaram. O que você viveu foi um campo de treinamento, não uma sentença, e agora é hora de parar de negociar a sua grandiosidade. A partir de agora, a sua soberania não é um pedido, é uma declaração de guerra silenciosa contra a mediocridade. Você tem uma força que eles só viram de longe e tentaram destruir porque sabiam que não podiam igualar. Eles esperavam que você implorasse por paz, mas em vez disso, você construiu um império no silêncio. Entenda, a sua incomparabilidade não é algo a ser conquistado, é algo a ser liberado. Você não precisa que eles acreditem em você. Você só precisa que eles testemunhem o que acontece quando alguém protegido pelo universo se recusa a ser quebrado. Pare de olhar para trás para ver se eles aprovaram o seu próximo passo. Eles já fizeram o maior erro de suas vidas ao tentarem te derrubar. Agora, enquanto o karma deles se desenrola de forma personalizada, você está prestes a descobrir que a sua maior arma nunca foi a retaliação, mas sim o seu poder inabalável de seguir em frente, mesmo quando todos esperavam sua queda. Mas o que exatamente a sua nova postura de não permissão fará para mudar o seu futuro financeiro e energético? Você não precisa de validação de ninguém para saber quem você é. Sua sobrevivência é o recibo mais claro de que você é inquebrável. Eles tentaram te apagar, te rotular como fraco e fizeram de tudo para que você caísse, mas você ainda está de pé. Isso não é sorte, é alinhamento. Você carregou o peso da mentira deles, do ciúme e da sabotagem, e em vez de quebrar, você se transformou. O fogo que era para te destruir só serviu para forjar o aço que você é. Sua presença hoje é a prova viva de que eles fracassaram miseravelmente. O maior erro que cometeram foi tirar os olhos do próprio caminho para focar na sua queda. Eles pensaram que ao te atacar estariam se elevando. Mal sabiam que estavam apenas investindo toda a energia deles no seu crescimento.
Enquanto eles espalhavam mentiras, você estava em modo de construção silenciosa, e é por isso que o karma está agindo. Você não precisou revidar, você apenas se afastou e deixou que a lei da causa e efeito fizesse o serviço. E agora, enquanto você respira alívio, eles estão sufocando nas consequências das próprias ações. Você é soberano sobre a sua paz. Sua ascensão é inevitável. Mas existe um detalhe final sobre essa batalha que você precisa entender para nunca mais ser alvo. Eles atacaram o que era visível. Mas qual foi o ponto cego que, na verdade, atraiu o ataque deles? E como você pode selar essa vulnerabilidade para sempre? Eles vieram para te quebrar, pensando que você era um alvo fácil de destruir, mas cometeram o maior erro da vida deles. Eles não te viram como pessoa, viram como um desafio. Cada ataque, cada fofoca, cada tentativa de te derrubar não te destruiu. Apenas te poliu e te colocou em destaque. Eles achavam que estavam te enterrando, mas estavam apenas plantando as sementes da sua lenda. O que eles usaram como arma, você usou como material de construção. Agora, observe o giro do jogo. Enquanto você se eleva em paz e alinhamento, eles estão afundando no caos que criaram. Você não precisou revidar. Seu silêncio é a prova de que a energia deles não te alcança mais. Eles gastaram toda a força tentando apagar sua luz e por isso ficaram no escuro. A ansiedade e o medo que eles sentem não são coincidência, são a volta do que eles jogaram no universo. Pare de duvidar do poder que até seus inimigos temeram antes de você. Eles sempre viram você como um alvo, mas nunca entenderam que você é um projeto. Eles focaram no que estava fora, o que podiam tocar e quebrar, mas ignoraram a força interior que o universo te deu. Você foi blindado de formas que eles jamais compreenderão, porque a verdadeira proteção não é um escudo, é a sua frequência. Isso nos leva a uma questão que muda tudo. Se eles criaram a sua lenda, o que exatamente o universo estava construindo em você enquanto eles tentavam te quebrar? Você precisa entender de uma vez por todas, a coroa que você usa não é de enfeite, é de soberania. Assumir seu trono significa parar de pedir permissão para brilhar e começar a governar seu próprio espaço. Você não foi feito para ser um coadjuvante na vida de quem te subestimou. Você é o protagonista e o universo está apenas esperando você se sentar no lugar de onde nunca deveria ter saído. Eles fizeram de tudo para te diminuir, pensando que isso os elevaria. Mas o que eles não sabiam é que cada ataque apenas lapidava sua força e tornava seu reinado inevitável. Sua vitória não é apenas um resultado, é um evento cósmico que reajusta a energia ao seu redor. Quando você vence, o mundo não apenas vê seu sucesso, ele testemunha a prova viva de que a verdade e a perseverança sempre se manifestam. Aqueles que riram do seu processo estão agora assistindo, em silêncio, o produto final. O brilho que emana de você é o mesmo fogo que eles tentaram apagar. Deixe-os observar a sua ascensão. Não é sobre vingança, é sobre mostrar a eles o quão ridícula foi a tentativa de deter o que é divino. Seu sucesso é o recibo que eles têm que assinar. Chegou a hora de você parar de olhar para trás e entender que o jogo mudou. Eles estão presos no passado que criaram, enquanto você está pavimentando um futuro que eles nem conseguem imaginar. Mas se a sua vitória é o seu trono, e se a sua soberania é o seu poder, o que acontece quando o seu maior triunfo não é o que você conquistou, mas o que você finalmente se recusa a carregar? O que você precisa soltar para que o próximo nível de ascensão seja realmente leve? O inimigo achou que estava te quebrando, mas ele estava apenas te forjando no fogo. Você não é um sobrevivente, você é um monumento à sua própria força. A partir de hoje, você não está mais lutando, você está caminhando em território de vitória, pois o maior erro deles foi tocar em você e liberar a lenda que você é.